primeiro assunto de hoje? Olha só, gente, presta bem atenção. Como nas diversas áreas da saúde, a odontologia busca cada vez mais aprimorar os seus tratamentos, né? Principalmente quando envolve questões de autoestima e bem-estar. Mas esses cuidados vão além de manter uma boa higiene bucal. Os especialistas apontam que as possibilidades de se diagnosticar doenças graves por meio de exames básicos que são solicitados em procedimentos odontológicos são enormes. E para entender melhor e tirar todas as suas dúvidas sobre o tema, nós vamos conversar agora com o Dr. Cláudio Nogueira, ele que é dentista especialista em endodontia. Você nunca ouviu falar nessa especialização, nesse nome? Pois é, pois presta atenção que essa pauta agora é para você. Iago Brandão. Muito bem, seja bem-vindo à nossa casa, muito bom dia. Bom dia. Bom, então quer dizer que é um plus, essa consulta, essa ida ao consultório odontológico, você não trata somente da boca, né? Você consegue descobrir outras coisas, né, nesse universo da odontia. O que é isso, doutor Cláudio? Endodontia especificamente é uma especialidade da odontologia que justamente trata das doenças da polpa e do periápice. Comumente, a polpa é o nervo do dente, né? Então, de um modo geral, as pessoas que têm aquela polpa afetada por um processo de cárie que não foi tratado e que evolui para um quadro inflamatório reversível são indicados para o tratamento de canal. E também aquelas alterações que ocorrem na ponta da raiz do dente. Essas áreas são de atuação específica do endodontista. Entendi. Mas aí, é uma especialização? A pessoa, quando já faz a graduação na odontologia, já pode trabalhar com isso? Quando o dentista conclui o seu curso de formação, ele pode atuar em qualquer área desde que tenha visto na sua grade curricular. Entendi. No entanto, a endodontia, assim como outras áreas, é uma especialidade. E para você se intitular, anunciar como especialista, você tem que fazer um curso de especialização na área que você tem interesse e depois registrar esse certificado no Conselho Regional para aí sim se intitular como especialista. Agora a gente consegue diagnosticar algumas doenças através da endodontia, né? Quais são as principais doenças que a gente pode diagnosticar, que são vistas, né, primeiramente? Iago, essa tua pergunta é excelente. De um modo geral, a odontologia hoje está fazendo uma abordagem que a gente chama de uma abordagem integral, uma abordagem de odontologia biológica, onde a gente vê o paciente como ser todo e não separando mais a cavidade bucal do resto do corpo. Então, ao examinarmos o paciente, na própria anamnese, aquele primeiro contato, onde você vai conversar, discutir, saber qual o motivo que está levando o paciente a te procurar, a gente vai fazendo alguns questionamentos que nos direcionam a solicitar alguns exames. E no caso... Muito bem, então nesse primeiro contato já tem aí uma pré-análise, né, do que o paciente tem, do que ele está sentindo, né? Isso, exatamente. E a partir daí, dessa avaliação inicial, dessa conversa inicial que a gente chama tecnicamente de anamnese, depois se faz uma avaliação clínica e depois, de acordo com a necessidade do caso, podemos solicitar realmente algum exame complementar, inclusive de imagem. E tem uma radiografia que é muito solicitada hoje em dia por nós dentistas, que é uma radiografia panorâmica, onde você pega todos os dentes, tanto da arcada superior e inferior. Só que essa radiografia também nos mostra um detalhe da carótida. E aí nós podemos identificar, através da panorâmica, placas de ateroma, que são placas de gordura que eventualmente podem estar presentes na carótida e que, se não tratado, pode evoluir, inclusive, para um AVC. Vem para cá, fica aqui do meu lado, doutor Cláudio. Talvez, acho que as pessoas, quando estão lá escovando o dente, lá no dia a dia, né, os homens, as mulheres, todo mundo que está lá, que está na escovação, aí começa a sangrar ou então vê algo diferente na boca, já fica muito assustado, né? A boca talvez seja uma origem do corpo que, se há logo alguma alteração, a gente já fica preocupado, não necessariamente sentindo as dores de dente, como a gente sente às vezes, né? Realmente, esse detalhe que você comentou, Iago, é fundamental. Porque, de um modo geral, os pacientes têm a seguinte tendência. A partir do momento que, ao realizar a escovação, observam algum tipo de sangramento, eles evitam escovar naquela área. E é justamente o contrário que nós devemos fazer. Se tem um processo inflamatório, aquele processo inflamatório vai desencadear o sangramento pelo trauma da escovação. E se você não escovar, não remover a placa bacteriana naquela região, aquele processo inflamatório só tende a inflamar. Mas é importante também ressaltar que você, ao detectar
algum sangramento na sua cavidade bucal, o mais importante é que você busque auxílio de um profissional para que ele faça realmente o diagnóstico preciso do caso. Entendi. Então, nem todo sangramento, nem toda inflamação, a gente tem que ir lá na farmácia comprar um anti-inflamatório que vai passar, né? De forma alguma, de forma alguma. Entendi. Realmente, a prescrição de medicamentos tem que ser sempre orientada por um profissional da área de saúde. Um médico, cirurgião dentista e nada de comprar medicamento de forma aleatória. Muito bem, agora nós vamos para o telão, porque aqui nós temos 9, não é isso, produção? Nós temos algumas doenças que podem ser identificadas em um consultório odontológico que se manifestam pela boca. A gente tem a sífilis, a leucemia, anemia, tem até doenças psiquiátricas aí, Sim, doenças sim. mentais. Eu não sabia. Câncer bucal, doenças autoimunes, cirrose hepática, diabetes, AIDS. Você já teve algum contato com algum paciente que você conseguiu detectar? Desses casos aí, há um tempo atrás, infelizmente eu acabei recebendo um paciente que ele tinha uma lesão na boca e na conversa com ele acabou relatando que ele era um portador do vírus HIV. Então, essa manifestação clínica do vírus que transmite a AIDS, realmente, muitas das vezes ele se manifesta primeiro na cavidade bucal. Comumente, alguns pacientes, nesse caso, quando estão imunodeprimidos, apresentaram o que a gente chama de sapinho. Lembra aquelas lesões esbranquiçadas? Sim, que talvez seja até um dos sintomas da sífilis, né? As feridas na gengiva. Essas feridas na gengiva da sífilis são um pouco diferentes dessas da AIDS, né? Entendi. Porque são lesões que, nessa da AIDS, são muito mais esbranquiçadas, podendo também evoluir para outros quadros. A da sífilis não, são mais pontuais e a da AIDS é geralmente na língua que acontece. Entendi. E algumas outras, por exemplo, bulimia, né? Eu não imaginava que poderia ter como se manifestar, talvez pelo vômito, né? Não sei, Isso, né? Exatamente. Isso também pode levar, inclusive, ao que a gente chama de abrasão nos dentes do paciente. Abrasão? Abrasão. Abrasão e erosão. É o desgaste da superfície do esmalte do dente. Então, isso tudo já vai nos mostrando indícios para que você, nessa anamnese, conduza o questionário de uma forma mais assertiva para que você realmente consiga estabelecer esse diagnóstico. Por exemplo, a questão do câncer bucal. Todo paciente que apresente alguma alteração na boca, alguma lesão, uma mancha vermelha, que não cicatrize em torno de 15 dias, deve procurar imediatamente um profissional da odontologia para fazer esse diagnóstico. Uma vez que dentes que estão com as suas bordas cortantes, restaurações insatisfatórias ou próteses mal adaptadas, como são traumas de longa duração e de baixo estímulo, podem ocasionar alguma dessas lesões que, eventualmente, se não tratadas, podem evoluir para um câncer. Entendi. Então, olha, você, por exemplo, às vezes vai num procedimento odontológico não é barato, né? Procedimento odontológico, geralmente, quando você vai procurar, enfim, qualquer procedimento, às vezes é um custo alto. Então, às vezes, a pessoa procura encontra um consultório, algum estabelecimento, alguém que cobra mais barato, aí faz um trabalho ali meia boca, vamos dizer assim, e aí acaba tendo problemas como esse, né? Sem dúvida. Então, é aquele barato que sai caro, né? E se a gente observar, o custo para o tratamento odontológico, em algumas situações, dependendo das necessidades, ele pode ser até alto, mas nunca eu digo que ele é caro. Por quê? Não porque eu sou profissional da odontologia. Porque imagina, Iago, você que é um profissional da comunicação, se você não tiver uma qualidade de saúde bucal plena, você não vai poder apresentar os programas aqui, não vai poder fazer seus selfies, não vai poder postar nas redes sociais. Fazer aquele sorrisão. Não só pela questão da estética, até mesmo pela questão de você ter uma inter-relação melhor com seus entrevistados, com o seu grupo de amigos. Mas a questão que eu tô falando, doutor Cláudio, é as pessoas que, além de encontrarem um valor, vão sempre procurar um mais barato mesmo. Mas agora, voltando ao assunto das doenças que se manifestam pela boca. Você falou de alguns exames que, lá nesse primeiro contato, a gente consegue, né, identificar. Quais são eles? Eu falei ainda há pouco da radiografia panorâmica, que é o arteroma. Nós podemos também, inclusive, solicitar exames hematológicos, que a partir da avaliação bioquímica do sangue também podemos identificar algumas alterações e encaminhar para o profissional adequado, como, por exemplo, verificar alteração de colesterol, a própria anemia, que foi comentada ainda há pouco, o diabetes também pode ser verificado através desses exames que nós temos autorização para solicitar. E
É importante também destacar, Iago, que é o seguinte, que já tem estudos científicos que comprovam que foram identificados micro-organismos que colonizam a nossa cavidade bucal em lesões de AVC. Então, se elas estão colonizando a nossa cavidade bucal e foram encontradas em lesões de AVC, é claro que elas partiram de onde? Justamente da nossa cavidade bucal. Então, como prevenir, né? Sim, sem dúvida. Como é que a gente consegue essa prevenção? Porque as pessoas acham que, nossa, esse povo na televisão está falando que numa consulta eu posso prevenir um AVC, né? Às vezes ainda é um pouco complicado as pessoas entenderem a relação, né? Essa prevenção passa, sobretudo, por hábitos adequados de higiene bucal. Você realmente escovando corretamente os seus dentes, escovando a sua língua, usando o fio dental. É claro que não podemos deixar de lado a visita periódica ao dentista, sendo que, de acordo com o perfil do paciente, esse período pode se estender de 6 meses até 1 ano. Em alguns casos, naqueles pacientes que estão numa condição mais crítica, esse intervalo pode ser reduzido até a cada 3 meses. Muito bem. E para finalizar, Dr. Cláudio, a gente falou aqui de várias doenças que talvez de repente a gente pode até assustar os telespectadores, mas é um assunto sério, sim, que a gente tem que tratar. Existe alguma forma da gente prevenir essas consequências, por exemplo, não só dos procedimentos que a gente faz no consultório que são mal feitos, mas enfim, alguma forma que a gente consiga não ter esses problemas futuros como a gente viu aí, essas 9 doenças? Além, como eu disse ainda há pouco, dos cuidados com higiene bucal, é fundamental que você tenha outros cuidados, como praticar atividades físicas, ter uma boa alimentação, ter um sono reparador e dormir realmente adequadamente e justamente procurar buscar na sua relação atividades, na sua vida cotidiana, atividades que lhe dê estímulos prazerosos. Então, dessa forma, você vai acabar alcançando uma saúde de um modo geral que contemple as suas necessidades. A gente agradece hoje o Dr. Cláudio Nogueira, que falou hoje sobre alguns diagnósticos de doenças que a gente consegue diagnosticar, né, através da boca. Muito obrigado pela sua visita. Você gostou? Muito. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição caso vocês necessitem de uma outra fala minha aqui para esclarecer a população. Que esse é o nosso principal vai ficar convidado para voltar quantas vezes quiser, tá bom? Muito obrigado. Jéssica Lima. Olha só, gente, tá vendo? A nossa primeira pauta sobre saúde, você aprendeu muito, né? Eu aqui não desgrudei os olhinhos aqui nos bastidores, até porque toda informação vindo de um profissional com excelência é muito bem-vinda.